Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Rodrigo Penteado, superintendente de crédito imobiliário do Itaú, como vocês estão vendo na tela, quem está assistindo isso pelo YouTube, né? Os que estão no podcast não, mas o Rodrigo está com um fundo de tela aí do Itaú, um laranja bem vivo, e atrás dele está o Biju, aquele personagem que tem aparecido nas propagandas aí do horário nobre da TV, representando o Pula Parcela, né? Uma funcionalidade do crédito imobiliário do Itaú aí, que a gente vai tentar explorar hoje para vocês. É uma possibilidade de renegociação, de obter um fôlego aí, mas eu não vou dar spoiler, não, vou deixar o Rodrigo explicar melhor. Rodrigo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para conversar com os ouvintes do Educando Seu Bolso. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, cara. É um prazer a gente estar aqui, representando aqui o Itaú, Frederico. Prazer aqui estar nesse blog seu, assim, muito conhecimento que a gente está conseguindo passar aqui, tentando tirar o financeiro, né, como você mesmo fala. É isso que a gente quer, trazer mais perto do cliente, falar a língua do cliente para que ele saiba o que ele está contratando, ele saiba das escolhas, ele saiba o que está sendo feito, né? E parabéns pela iniciativa de tentar deixar isso mais claro para os seus ouvintes. Legal, cara. A gente tem aqui um público, Rodrigo, razoável, que tem financiamento imobiliário. Está tentando contratar, está tentando amortizar antecipado, umas ferramentas gratuitas que a gente disponibiliza no site que permitem o cálculo aí de para quanto que vai a parcela, etc. Então, imagino que eles são um público-alvo importante dessa funcionalidade, né? Eu queria começar, cara, com um pouco de histórico, assim, o que os levou a pensar nessa solução, que tipo de problema estava acontecendo, que o Pula Parcela vem para resolver. Bom, ótimo, acho que assim, começando pelo princípio, né, que é o nosso propósito aqui no crédito imobiliário do Itaú, tá? Nosso propósito é transformar planos em realidade, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente é obcecado aqui, tá? Então, a gente sabe que mexer com crédito imobiliário é mexer com sonhos, né? Isso motiva muito a galera, tá? Então, assim, a gente tem aqui um time de por volta de 200 pessoas, assim, como eu torno essa experiência do sonho, essa compra que provavelmente é a maior compra que a pessoa já fez, é a compra do imóvel, é a realização de um sonho, muitas vezes, o primeiro imóvel da pessoa, como tornar essa jornada o mais simples, tirar essa impressão que é burocrática, né? Então, esse é o nosso papel de simplificar a vida do cliente, fazer as coisas por ele. Então, a gente tem toda uma jornada digital, onde o cliente se serve, tira dúvidas. A gente implantou recentemente aqui o WhatsApp como funcionalidade de interação humana, tá? Não é robô, é um humano falando com ele, mas no canal que ele precisa. Então, a gente tem um consultor aqui muito capacitado para tirar todas as dúvidas do cliente, para mostrar a experiência. Hoje, ele já consegue ver em todos os canais do banco, o aplicativo, o WhatsApp, qual fase que ele está da jornada dele, como se fosse um e-commerce. Então, ó, eu entreguei os documentos, os documentos foram analisados, qual documento está pendente, aonde eu estou o próximo passo, se já foi pago o valor para o vendedor. Então, a gente consegue colocar toda a jornada da experiência dele e tem sido muito, muito legal ver os feedbacks, o NPS, que é como a gente mede a satisfação do cliente nessa jornada, tá? Só que essa jornada, que é uma jornada da contratação, que é intensa, né? Ela tem um prazo onde acaba, né? Então, ele pediu proposta de crédito, ele recebeu o contrato, registrou no cartório e acabou ali a jornada de contratação. Só que ele vai ficar com a gente mais 30 anos. Então, como a gente pode dar segurança para o cliente, né? Essa é a nossa... daí que surgiu, né? A gente conversando com o cliente, ouvindo, fazendo uma escuta ativa do cliente, né? Que isso que é importante, né? E como é que a gente escuta ativamente o cliente? A gente conversa com quem está contratando. A gente ouve, todas as ligações do crédito imobiliário são transcritas, tá? Passado para palavras, nuvem de palavras, a gente consegue acessar um dia depois de todas as ligações. A gente também tem laboratórios com os clientes, onde a gente testa os nossos produtos, onde a gente tem produto que a gente já mata no laboratório, tá? Muitos. E muitos vão em frente. Mas pensando nessa jornada longa de 30 anos, qual que era o maior ponto do cliente? Fazendo, nossa, mas e se acontecer alguma coisa durante esses 30 anos? Né? Eu tiver que viajar,
ou eu perder um emprego, ou qualquer coisa, qualquer dificuldade financeira que acontecer, né? E aí disso, ouvindo o cliente, a gente viu, pô, vamos criar um produto, então, onde o cliente consiga, em qualquer momento, ele entra no app e decida prorrogar essas duas parcelas, até 2 parcelas, por ano. Nesse momento, no app, ele vai ver quanto ele paga, para quanto vai a parcela dele daqui a 2 meses. Então, ele consegue simular para ele falar assim, ó, esse é uma escolha consciente. Estou deixando de pagar essas 2 parcelas. Lembrando que a taxa de juros do crédito imobiliário é provavelmente a menor taxa de juros que ele vai pagar no mercado, né? Então, se aproveitando disso, fazendo, nossa, então o cliente vai entrar no app, vai se servir, vai falar assim, ó, vou deixar de pagar 30 ou 60 meses de parcela, minha próxima parcela, 90 dias, vai ser tanto, e para frente, como é que vai ficar? Então, é isso que, daí que surgiu, conversando com o cliente, passando essa segurança, e a gente tem visto, assim, o feedbacks muito importantes dessa funcionalidade, do cliente falando mesmo, olha, final de ano, aquele momento que está a matrícula das crianças, já pensando no IPVA, IPTU, todas aquelas contas que não são, né, recorrentes, né, vai me ajudar a dar um fôlego aqui, eu vou conseguir passar esse período muito tranquilo, e a minha parcela depois vai ter um aumento, que eu já sei quanto vai ser, mas é muito pequeno, que durante o meu contrato vai ser muito diluído, né? Então foi disso, Frederico, de ouvir o cliente, entender a necessidade dele, né? Ele não falou, eu quero pular minha parcela, não, eu quero ter mais segurança, né? Como é que eu posso passar essa segurança para ele, que o banco está do lado dele, né? Esse é o nosso mote do Itaú, né? Feito com você, né? Como é que a gente constrói, então, uma coisa que é para você, né? Que faça sentido para você, que faça sentido para o banco. Então, foi assim que a gente construiu esse produto. Tá. Eu conversei aqui no episódio passado com o Milton Dávila, do Itaú também, tem mais ou menos um ano, sim. sobre o financiamento imobiliário que vocês lançaram vinculado à poupança, A né? poupança. Que à época tinha uma taxa bastante atrativa, Uhum. como uma inovação, que eu acho que o Itaú saiu na frente nessa modalidade, né? Uhum. E aí Sim. eu fico pensando no Pula Parcela, até que ponto essa inovação que vocês fizeram, como você bem explicou aí, ela tem um pouco a ver com o cenário econômico que a gente está passando nos últimos 1 ano e meio, 2 de pandemia e de dificuldades financeiras, ou isso foi de alguma forma acelerado, digamos assim, por uma pressão um pouco maior na condição, na situação econômica financeira dos tomadores de crédito? Você diria que talvez tenha sido um pouco acelerado por isso, ou teria acontecido de qualquer forma? Frederico, bom ponto, porque casou certinho, né? O momento que a gente está vivendo, a pessoa necessitando mais de crédito, né? Mas, de fato, hoje, a gente trabalha no modelo ágil aqui no crédito imobiliário. A gente tem por volta de 200 pessoas desenvolvendo o produto, tá? Tanto na área de negócio, quanto na área de tecnologia, quanto na área de UX, quanto na jurídico, operações. Então, um time conjunto construindo. E a gente tem 30 squads, né? São 30 grupos, núcleos, pensando na jornada do cliente. E cada um desses núcleos está pensando num pedaço da jornada, tá? Então, esse pedaço da jornada que foi construído pela parcela foi exatamente naquele período de renegociação, né? Então, o time já estava pensando nisso, então casou bem o momento. Como a gente tem diversas inovações que a gente está construindo ao longo de toda a jornada, pensando no cliente, vendo aonde a gente pode fazer melhor. Então, assim, acho que foi um bom casamento, né? O time de lançamento, mas sim, a gente já estava previsto fazer isso. A gente teve no ano passado, na pandemia, a gente fez a carência, que a gente chamou de carência para os clientes, a gente viu que foi acertado, que os clientes gostaram do produto. Eu falei, como é que a gente pode fazer esse produto, de fato, pensado nele, numa experiência fluida, onde ele vai no app, contrata, vê quanto vai ser a parcela dele, se aquilo é o melhor negócio para ele ou não, né? Porque sempre tem uma escolha do cliente, ver se aquilo é o que ele está precisando. Então, foi muito bem pensado, e então não foi nesse momento, assim, acho que casou bem os times aqui, mas, de fato, é um projeto que a gente já vinha tocando já há um tempo. Tá, legal. Você falou de duas coisas aí que eu queria te perguntar. O primeiro é que o cliente vai lá e avalia se aquilo é o melhor negócio para ele ou não. Uhum. Você consegue dar um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre como é que funciona essa avaliação do cliente, que coisa ele deve considerar para realmente tomar uma decisão embasada? Perfeito, perfeito.
assim, a experiência que a gente construiu, como eu falei, construída todo com o cliente. Cada tela que a gente construiu do app era para saber se o cliente estava entendendo o que ele estava fazendo. Então, hoje, no app do Itaú, os correntistas já têm à disposição uma seção do crédito imobiliário, onde ele consegue ver quanto ele já pagou do crédito imobiliário, quantas parcelas faltam, quanto é cada parcela que falta. Ele consegue fazer toda uma gestão do contrato dele, tá? Nesse momento, ele pode decidir pular uma parcela. Então, a gente tem lá a gente pergunta para ele se ele quer pular a próxima parcela, tá? Nesse momento, ele escolhe quanto ele quer pular. Ele quer pular a próxima parcela, a próxima ou as próximas duas, tá? Ele escolhendo isso, a gente já simula, fala para ele, olha, você não vai pagar, a gente risca a parcela, né? A próxima, por exemplo, a de dezembro e a de janeiro. Em fevereiro, a sua parcela, que era tanto, vai ficar tanto, vai aumentar, porque a gente pegou aquela parcela, né, e diluiu no restante do contrato. Então, fica muito claro para ele o que está sendo feito, né, como foi feita a dinâmica, né. Então, assim, a gente mantém os juros do contrato, não tem aumento de juros aqui. Então, ele escolhe e vê conscientemente o que ele quer fazer, e aí ele decide que quer ou não. E de forma automática, aqui no sistema, a gente já coloca isso, já implanta o contrato com essas configurações, tá? O que o cliente tem que ter em mente, né? Aquelas parcelas não sumiram, né? Então, aquelas duas parcelas, né? O saldo devedor dele continua. Então, ele tem que saber que a parcela deles futuras vão ter um pequeno incremento, mas tem um incremento. Então, ele saber que... E tomar muito cuidado, né? Porque ele vai ficar 2 meses sem pagar, a impressão é que está sobrando muito dinheiro da renda. Então, consciência é o momento que você está usando, de fato, para fazer um alívio das suas contas, um momento de uma conta inesperada, ou até esperadas, tirar férias. Pô. Férias é um momento que você tem um gasto um pouco maior, né? Então, assim, em vez de você pegar outras linhas de crédito, você conta com essa linha de crédito aqui disponível dentro do Itaú, do seu contrato que você tem, sem burocracia, você decide o que você quer fazer. A elegibilidade é muito simples, você precisa estar em dia com o contrato, você pode fazer uma vez a cada 12 meses também, para a gente também estimular que a consciência, né? Não é que ele vai pulando sempre, né? Pulou 2 meses, daqui a 12 meses você é elegível novamente, até para a gente conseguir entender como vai ser feito esse uso do cliente, um uso consciente. Então, a gente está acompanhando muito esse produto, né? É o que a gente chama muito de experimentação, né? Então, a gente colocou no ar e vamos avaliar como o cliente comporta, se ele entendeu o produto. Então, a gente está fazendo várias entrevistas com os clientes, né, para entender primeiro, se ele entendeu o produto, né, se ele achou que era bom e se tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, né? Acho que essa evolução contínua faz parte do nosso DNA também. Legal. E aí, eles entenderam o produto? Entenderam muito, gostaram muito da experiência, é uma experiência muito simples. Então, assim, feedbacks que a gente está recebendo excelentes do produto. Tá? Então, primeiras opções aqui, excepcionais. Não, eu acho que o nome, devo admitir que o nome é bastante feliz. É um nome muito acessível, né? Mesmo a quem não é do ramo, digamos assim. Uhum. Mas, então, do ponto de vista de entendimento, legal. Parece que você está dizendo que a compreensão foi boa. E em termos de avaliação financeira aí, vocês do Itaú, sobre... bom, já é um produto, como você falou, né, que mesmo com outro nome, que é a história da carência, que já vem lá do auge da pandemia, mas como é que vocês estão avaliando aí o pós-pula parcela? Ou seja, quem tomou, né, vamos dizer assim, quem optou por pular 1 ou 2 parcelas há um ano atrás, como é que mudou o comportamento desse financiado ali do crédito imobiliário em relação àquele que ou não adotou essa solução? Vocês têm uma avaliação? Me preocupo, e já me adianto na motivação da minha pergunta, obviamente, como você já começou a entrar aí, do ponto de vista comportamental. As pessoas eliminam aquele item do orçamento durante 1 ou 2 meses e a tendência é de dar aquela relaxada, né? O medo é mais ou menos esse. Alguma consideração sobre isso? Essa é uma preocupação muito grande aqui no Itaú. Inclusive, quando a gente faz a avaliação de crédito do cliente, é saber se aquela renda do crédito imobiliário vai comprometer, quanto vai comprometer, né? Porque a gente quer, de fato, deixar o cliente saudável. Então, qualquer análise que a gente faz é uma preocupação muito grande aqui do Itaú, de deixar o cliente saudável, porque a gente quer o cliente para o resto da vida, né? A gente não quer o cliente em momentos não. Então, isso é muito importante. O que a gente viu do experimento que a gente fez na pandemia, que de fato a gente fez a carência de muitos clientes,
foi o que de fato deu um fôlego, tá? E aí, logo depois, o cliente retoma os pagamentos e não tivemos nenhum contratempo aqui. Então, foi uma experiência muito boa da carência. Então, o Pula Parcela ainda é muito recente, então a gente lançou por volta de novembro, tá? Então, a gente ainda não tem o cliente retomando o pagamento, mas a gente está super tranquilo dos experimentos que a gente já fez, que vai ser também vai ser até melhor, né? Esse fôlego que você dá para o cliente, esse fôlego consciente, é muito bom, né? Porque, de fato, ele tem o fôlego, consegue colocar as contas em ordem, se reorganiza e, de fato, volta a ter a sua renda comprometida com o crédito imobiliário da forma correta. Então, assim, o que a gente viu que, de fato, é um produto muito bom para regularizar essas contas emergenciais que vêm. Tá, ou seja, vocês não estão, digamos assim, tão preocupados com eventual inadimplência, né, ou não pagamentos. De novo, tá? Desculpa a insistência no assunto, mas é porque uma coisa é o processo antigo. É um ponto aliás, de preocupação mesmo. Que é o processo antigo. Aliás, seria até bom você dizer como é que funcionava antes, né, para as pessoas que não viveram um período pré-pula parcela, pré-oferta ativa de renegociação, né? Porque, de certa forma, uma carência, né? É uma micro renegociação, né? Uma renegociação de A duas gente chama de carência. Isso, exatamente. Mas para quem não viveu ainda esse processo de solicitação ativa, né, de oferta dentro do aplicativo, você quer pular, quer dizer, um negócio que ficou muito facilitado para burros velhos, assim como eu, que viveram um processo onde isso era bem mais custoso. Talvez valesse a pena falar um pouquinho de como é que era, para quem não viu, e só reafirmar assim, né, que essa facilidade pode dar ensejo a um certo descompromisso. Esse é meu ponto. Sim, e é uma preocupação sempre nossa aqui também. A gente é bem conservador em crédito mesmo, então a gente quer, de fato, manter o cliente saudável. Antes, assim, o processo para fazer qualquer tipo de renegociação era limitado, né? O cliente não tinha dimensão, ele precisava daquele fôlego, né? Então, acho que ia mais da premência, ele precisava de fôlego do que de como é que vai ficar depois, né? Acho que o que a gente traz agora de inovação, de esclarecimento, assim, ó, você deixa de pagar essas parcelas e como é que fica o restante do seu contrato. Acho que isso ajuda a tangibilizar muito, né, o cliente, né? Assim, olha, não é que sumiu essas parcelas, né? As parcelas continuam, você continua com a dívida, mas como a taxa de juros do crédito imobiliário é uma taxa de juros bem atrativa versus a outras linhas de crédito, é uma coisa que ele consegue fazer planejado, né? E isso é uma coisa boa do crédito imobiliário, é uma decisão consciente do cliente, né? Não é que ele chega hoje, vou comprar um imóvel, saio lá e compro, né? Então, assim, é uma decisão consciente, né? A gente tem outros produtos aqui dentro da carteira do Itaú, também, como o Ramo Equity, que já é um outro propósito, mas são sempre dívidas, assim, muito conscientes do cliente, né? Ele pega uma dívida, até com um tamanho maior, né? Uma dívida de tamanho maior, mas como a taxa de juros é muito mais baixa que outras linhas e o prazo é muito longo, é uma coisa que o cliente consegue se planejar bastante. É um crédito muito consciente. Inclusive, assim, se você pegar a nossa carteira, o cliente pega lá 30 anos, né, quando ele pega o contrato. Mas boa parte vai amortizando conforme o contrato, e um contrato de 30 anos, na verdade, dura 10, né? E aí o cliente vai e pega outro crédito. Então, assim, é tão consciente a compra do cliente, né? E a gente procura mostrar isso para o cliente também, que fica bem saudável a nossa relação, né? Tá, legal. Até, inclusive, sobre home equity, sobre essa duração dos prazos totais de imobiliário, a gente conversou no episódio recente com o Bruno Gama, da Credit Home, Sim, assisti. inclusive, ele correspondente, acho que correspondente do Sim, imobiliário doItaú. Trabalhamos juntos, sim. Trabalham em parceria com vocês e ele tem explicações bem didáticas no episódio amplo sobre crédito imobiliário. Hoje a gente está falando mais especificamente sobre pula parcela e essa carência aqui que o Rodrigo está explicando para a gente, mas quem está interessado no assunto, eu recomendo dar uma olhada nesse episódio também. Rodrigo, volta no ponto que você falou aí, cara, da história das taxas, né? Você está dizendo, olha, a segunda vez que você fala já, as taxas são as mais baixas, a modalidade mais barata, digamos assim. Imagino que você está sugerindo, por exemplo, a clientes do Itaú que se apertem, né, e que às vezes vão deixar de pagar uma fatura de cartão de crédito, ou vão ter que, né, se não
se utilizarem da prerrogativa do pula parcela, acabar tomando um crédito um pouco mais caro. É por aí? É exatamente isso, Frederico. Inclusive, a gente tem mapeado também esse perfil de clientes dentro do Itaú e estamos falando com ele ativamente. Ó, você não prefere trocar uma dívida, né, um pouco emergencial aqui por uma dívida programada? Porque essa é a diferença, né? Quando você pega uma dívida emergencial, é natural que você tenha uma taxa de juros mais alta, tá? E aí, quando você tem uma dívida mais programada, e aqui a gente tem, além da dívida programada, você tem uma dívida com garantia, então é natural que a sua taxa de juros seja menor. Então, assim, é fazer, de fato, um uso consciente, né? O uso consciente das dívidas, das linhas de crédito que estão à sua disposição. Então, é uma coisa que a gente está também aqui pegando o público que já tem o crédito imobiliário do Itaú, a gente está vendo que ele está em alguma outra linha onde ele está apresentando algum sinal de dificuldade, a gente está oferecendo ativamente para ele se de fato, essa é a nossa objetivo aqui do Itaú, né, da gente ter o cliente para sempre, né, então essa importância da gente ter o cliente saudável é fundamental, né. Legal, cara. Vamos falar sobre elegibilidade. Para que cliente isso está disponível? Para o cliente antigo, Itaú, para quem está prestes a tomar um crédito imobiliário novo com o Itaú, com o cara que está adimplente, com o cara que está inadimplente, como é que é? Fala um pouquinho para a gente sobre quem pode querer fazer, quem pode fazer ou pular a parcela, vai. Excelente pergunta, assim, a gente quis ser o mais abrangente possível nesse produto, tá? Então, assim, o cliente ele precisa estar com um contrato ativo, né, e estar adimplente, ou seja, ele está em dia dentro do contrato dele, tá? Então, essa é a elegibilidade principal, tá? E aí ele pode pular uma ou duas parcelas a cada 12 meses. Então, se ele pulou hoje, né, uma parcela, ele só vai poder estar elegível de novo daqui a 12 meses. Então, assim, a elegibilidade é bem simples. E aí tem uma parte operacional que ele não pode ter pego o FGTS para amortizar a parcela do mês, tá? Então, a gente tem bem um detalhe bem pequenininho, mas assim, se ele tiver amortizado esse mês, bom, espera o próximo mês que você consegue pular, né? Então, a gente procurou ser o mais abrangente possível aqui no produto mesmo. Está oferecendo para clientes novos e antigos que estão ainda... Bom ponto, novos, inclusive, esse cliente acabou de contratar, ele já pode pular as duas parcelas, né? Funciona como uma carência inicial. Que beleza. Ele vai no aplicativo e já pula, né? A gente sabe que esse período inicial é mais complexo, né? O cliente juntou todas as economias dele para dar uma entrada, né? A gente aqui financia, inclusive, 90% do valor do imóvel, então, que é um valor também bem expressivo. Mas a gente sabe que no momento que a gente está realizando esse sonho, a gente cata todas as economias, né, para fazer frente ao imóvel. E aí tem mais os outros custos, né? Então, a gente tem os custos de mudança, tem os custos de adequação do imóvel para a sua necessidade. Então, a gente também colocou esse produto para esse cliente que acabou de contratar o crédito imobiliário, ter também um fôlego aí de duas parcelas. Sim. O cara, às vezes, ele raspou a última moedinha do cofrinho para poder dar a entrada lá, mesmo em 10%, né? Costuma ser um valor de 30, 40, 50 mil reais, que muitas vezes, às vezes o brasileiro não tem, e ele já começa tendo que dar aquela respirada mais funda, e vocês já estão disponibilizando logo na largada aí o pula parcela. Mas se o cara tiver inadimplente, aí não pode, não é isso? Tem que ter... Não, aí nós temos que incentivar o bom comportamento, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, né? E aí, para o cliente inadimplente, a gente tem outras estratégias aqui de regularização, né? Então, esse produto, como é um produto mais abrangente, né, esse produto do cliente em dia ou pela parcela, a gente procurou deixar ele focado aqui para o cliente adimplente, que tem um bom comportamento aqui de pagamento. Para o cliente que já está atrasando, aí a gente já vai ter outras estratégias para salvar também aqui o cliente, né? Sempre no intuito aqui da gente ter a melhor oferta para o cliente, para esse cliente. Tá, ok. E, cara, eu tenho visto os valores de renegociações aí, né, essas dívidas inadimplentes, como a gente está falando de pandemia, uma mudança grande nas condições de emprego, trabalho, renda, esses volumes de renegociações crescerem um pouco. Os concorrentes do Itaú, você sabe, imagino que vocês façam aí um benchmark, uma análise dos concorrentes, eles oferecem algo parecido? Isso é um diferencial de vocês em relação é um diferencial em relação à concorrência? É um baita diferencial, assim, uma estratégia tão simples, uma
a abordagem tão simples, uma contratação tão simples, não tem nenhum concorrente aqui. Então, a gente foi o primeiro a lançar aqui, e a gente tem esse espírito de inovação aqui mesmo no crédito imobiliário, né? Então, a gente foi o primeiro banco a lançar, como você mesmo falou, que o Milton veio aqui falar sobre o produto de financiamento imobiliário com juros poupança. A gente também está lançando aqui o primeiro produto aqui simplificado de contratação no app, desse Pula Parcela, né? Então, e vem mais pela frente, tá? Tem um time inteiro dedicado aqui a construir inovação, e a inovação na jornada, a inovação no contrato, e aí trazendo, de fato, o que o cliente precisa. Então, esse é o nosso foco aqui. Maravilha, maravilha. Cara, fico feliz que você tenha podido disponibilizar seu tempo aqui para explicar o Pula Parcela conosco. Estou, assim, feliz com a opção. A gente gosta aqui sempre de opção, né? Quem não gosta de ter alternativas. Ao mesmo tempo, acho que ficou claro para quem escutou que isso é para ser usado como qualquer crédito, né? Com discernimento, com moderação. Não é uma brincadeira, quer dizer, uma palavra meio forte, né? Mas vou usá-la mesmo assim pela força do alerta, né? Então, fico feliz também que você tenha dito que no monitoramento do comportamento do cliente, ao vocês oferecerem o Pula Parcela, não está aparecendo não está incentivando, digamos assim, um mau comportamento, né? As pessoas continuam dando conta de carregar os seus financiamentos. Então, fico bastante mais tranquilo do que estava quando a gente começou a conversar. Te agradeço mais uma vez e deixo as suas considerações finais aí, cara. Se tem alguma coisa que você quiser falar ainda, podia ter perguntado, não perguntei, fica à vontade. Não, perfeito, Frederico. Eu queria agradecer aqui o espaço para a gente explicar esse produto que foi criado aqui com bastante intensidade, com parceria com o cliente, construindo junto com o cliente. Então, é uma satisfação enorme aqui estar representando um time, né, do Crédito Imobiliário do Itaú. E eu convido aí os seus ouvintes a fazerem uma simulação de crédito imobiliário do Itaú. Quem já é cliente do Crédito Imobiliário do Itaú, vá lá no aplicativo, simule, veja se faz sentido, faça atitude consciente, faz sentido eu pegar essa parcela agora, pular essa parcela ou não. Então, assim, o que a gente quer, de fato, é construir um cenário melhor de crédito, um cenário melhor para o país, e sempre com o foco de realizar o sonho dos clientes. Então, convido a todos aqui. Nós temos um time de fera aqui construindo, desenvolvendo, tentando inovar esse mercado de crédito imobiliário. Temos um time muito capacitado na frente comercial, nos consultores que atendem todos os clientes, que ajudam a auxiliar o cliente aqui na melhor escolha, no que é melhor para eles. Então, assim, eu estou muito confortável de convidar todos aí os ouvintes a virem fazer parte dessa jornada, e a gente vai estar aqui à disposição. E, Frederico, parabéns pela iniciativa, pelo blog. Acho que a gente trazer essa consciência para o seu ouvinte, para o brasileiro, acho que é muito bom. Estamos sempre à disposição do que você precisar aqui. E prazer. Obrigado pelo espaço. Maravilha, cara. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até a próxima, galera.